Olá, queridos! Shalom, shalom! Estamos no dia 22 de fevereiro de 2022 e mais uma vez estamos aqui compartilhando as Escrituras, a Palavra de Deus, a Torá. E para quem não sabe, nós estamos seguindo uma sequência de estudos da Torá, partindo assim de uma orientação capítulo pós capítulo e porção após porção. Para quem não sabe, nós estamos estudando a Parashá de Vayetse. Vayetse significa em hebraico e ele logo partiu, ou ele partiu, fazendo uma referência da partida do Jacó, do Yaakov, de Beersheba para a terra de Harã. Na última lição, na última aliá que nós estudamos dentro dessa Parashá, nós aprendemos que o Yaakov, ele chega até o Monte Moriá. E hoje nós vamos dar sequência nessa longa viagem que Yaakov fez para a terra de Harã. E como eu tenho o costume de relatar, o nosso propósito aqui é jogarmos luz, compartilharmos luz por meio da Torá do Eterno. Nós entendemos que a partir do momento que nós falamos da palavra de Deus, nós estamos jogando luz na vida das pessoas, nós estamos transmitindo luz para que as pessoas entendam qual é o plano e a vontade do Eterno para as suas próprias vidas. Então sigamos os conselhos dos profetas, principalmente o profeta Oséias, que nos relata no capítulo 6 e no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para mim é um momento muito maravilhoso este momento de compartilhar a palavra de Deus, de compartilhar a Torá, porque é um momento que nós aprendemos e transmitimos luz para as pessoas e para as nações. Queridos, começo relatando esse início de estudo, o Gênesis capítulo 28, versículo 12. Está escrito em Gênesis 28, 12, as seguintes palavras: E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Nós começamos hoje relatando o sonho que o Yaakov teve ali no Monte Moriá, local este onde o seu pai Yitzhak orou, o seu avô Abraham ofereceu em sacrifício o Yitzhak, e houve ali a interferência de Hashem, e é justamente nesse lugar que o Yaakov se encontra agora. E a Torá nos informa que o Yaakov, ele teve um sonho, e neste sonho ele viu uma escada. Essa escada estava posta sobre a terra e ela tocava os céus. E nos informa que a Torá, quando nós lemos essa história de Yaakov, que desciam e subiam anjos por essa escada. Esta foi a visão que Yaakov teve ali no Monte Moriá. Então nós começamos a aprender que Yaakov dormir ali no Monte Moriá era um plano do Eterno, era um plano de Hashem. E interessante que ali no Monte Moriá, o Yaakov ele tem esse sonho maravilhoso, um sonho profético, uma revelação do Eterno. Lembrando que o Yaakov ele estava de viagem de Beersheba para a terra de Harã.
e com toda certeza, no mínimo, ele iria precisar da proteção do Eterno, da proteção de Hashem. Pergunta os sábios, dentro desse versículo, pergunta aos sábios, por que os anjos subiam e desciam? A informação que nós temos é que a base dos anjos não é de cima para baixo, não é de cima para baixo. Mas quando nós lemos aqui na Torá que a base dos anjos não é no céu, então o Rashi ele vai nos explicar o porquê os anjos subiam e os anjos desciam. Então nos explica o Rashi, um grande mestre da Torá, o Rashi nos explica o porquê os anjos subiam e os anjos desciam. Acho que agora eu consegui me expressar um pouco melhor. Então o Rashi nos explica que os anjos que acompanhavam o Yaakov eram anjos da terra de Israel. Esses anjos estavam subindo, porque já que o Yaakov estava saindo da terra de Israel, os anjos que subiram eram os anjos da terra de Israel. Então não tinha porquê mais eles acompanharem o Yaakov. E nos explica o Rashi que os anjos que desceram são aqueles que vão acompanhar Yaakov de Israel até Harã. A analogia que nós temos aqui é que o Eterno, é que Hashem, ele está colocando uma escolta espiritual nessa grande viagem de Yaakov. Então, respondendo à pergunta dos sábios, por que a Torá diz que os anjos subiam e desciam? Então o Rashi, de modo resumido aqui, ele nos ensina, ele explica esse versículo dizendo que os anjos, existem anjos que habitam somente na terra de Israel. E os anjos que estavam subindo eram justamente os anjos que protegem a terra de Israel. E como o Yaakov estava saindo da terra de Israel, não tinha o porquê esses anjos acompanharem Yaakov. Então, outros anjos descem e esses outros anjos vão acompanhar Yaakov até Harã. É a ideia de uma escolta. Deus protegendo o seu escolhido, Deus protegendo o Tzadik Yaakov, e daqui nós aprendemos que Deus ele nos guarda, daqui nós aprendemos que o Eterno está conosco, quando nós guardamos as suas mitzvot, quando nós guardamos os seus mandamentos. Então, é dessa maneira que nós interpretamos o sonho do Yaakov. O que Deus estava querendo dizer para ele é que enquanto ele estava ali na terra de Israel, Hashem era com ele, Hashem protegia a vida dele. E agora, mesmo saindo da terra de Israel, Hashem iria também o acompanhar. Isso é a proteção de Deus. Está escrito no Telehim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Queridos, e interessante que a Torá nos informa que além dos anjos que iriam acompanhar Yaakov em toda essa jornada, a Torá nos informa aqui, no livro de Gênesis 28, versículo 13, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Eterno, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra que está deitado darei a ti e a tua descendência. Nessa visão,
Neste sonho que o Yaakov teve, a Shem aparece, o Eterno aparece em cima das escadas e diz para Yaakov: esta terra que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E pergunta os comentaristas, os estudiosos da Torá, pergunta os mestres, pergunta os sábios, o que significa esse termo, terra que está deitado, darei a ti? O que significa essa frase? Porque a Torá, ela está dizendo, esta terra que está deitado, darei a ti e à tua descendência. Nos explica os sábios que Deus dobrou a terra de Israel e colocou debaixo do corpo de Jacó. O que o que o Eterno estava mostrando aqui, é que a conquista da terra de Israel iria ser muito fácil. Deus estava dando a terra aos Benei Israel. Deus estava dando a terra aos filhos de Israel. A promessa que o Eterno fez a Abraão, a Isaac, agora se repete e é firmada com Jacó. Então, a gente percebe, nós começamos a perceber aqui, que a Torá, ela mostra o Eterno acompanhando Jacó até a terra de Harã. E daqui nós aprendemos que Hashem é aquele que anda conosco, Deus é aquele que nos protege, Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. E a Torá nos informa aqui que o Eterno, ele dá garantias para Jacó nessa viagem. E eu quero dizer aqui que nós devemos confiar em Deus. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas e parece que nesse contexto de pandemia, de crises, a depressão ela tem se tornado cada vez mais ativa na vida das pessoas. Então, em conversa com algumas pessoas, eu relatei, eu verbalizei, eu falei que nós devemos colocar o nosso coração no Eterno e confiar no Eterno, porque somente Ele consegue nos guardar nos momentos difíceis. E nós percebemos aqui que o Jacó, ele está sozinho. Jacó não tem dinheiro, não tem ouro, não tem prata, até porque quando o Jacó ele sai de Harã, o Esaú, ele manda o Elifaz, o seu próprio filho, ir atrás do Jacó. O filho de Esaú, ele prende o Jacó ali no rio e toma todos os bens materiais de Jacó. Mas o próprio sobrinho de Jacó, filho de Isaac, filho de Esaú, disse assim para Jacó: Jacó, o meu pai Esaú mandou eu matá-lo, mas eu não tenho coragem de fazer isso, tio. Então Jacó ele dá todos os seus bens materiais ao Elifaz, e o Jacó diz para ele: vai embora, leva todos os meus bens materiais, porque um homem sem nenhum bem material, segundo o costume, é considerado um homem morto. Então vai embora e leva todos os bens materiais e dá para Isaac e para Esaú. Então nós percebemos que o Jacó ele está sem bens materiais, sem ouro, sem prata. Ele está sozinho e de repente essa visão vem para acalmar o coração dele. Os anjos da terra de Israel estavam indo embora para o céu. Ali na terra de Israel, o Eterno acompanhou o Isaac, acompanhou o Abraão, o seu avô, mas agora está acompanhando o Jacó. Jacó sai da terra de Israel, mas anjos estão descendo do céu para acompanhá-lo até a terra de Harã. Isso é a providência do Eterno, isso é cuidado de Deus para mim e para a sua vida. E a Torá vai nos informar aqui
que Hashem, ele dá garantias para o Yaakov. Está escrito nos versos 14 e 15: e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Então nós percebemos aqui, que coisa maravilhosa, que coisa linda. A Torá, ela nos encanta. A Torá faz os nossos olhos brilhar constantemente. O próprio Deus deu garantias para Yaakov. Eu estou contigo. Eu te guardarei de Esaú. Eu te guardarei de Labão, aonde quer que fores. E o Eterno relatou para o Yaakov: eu vou fazer você voltar. Nós percebemos aqui que o Eterno, ele está acompanhando o Yaakov. O Eterno sempre vai acompanhar o seu povo. E a Torá nos informa que o Yaakov, ele acorda, ele é despertado. E nos informa a Torá que quando ele acorda do sono, ele, na verdade, ele começa a perceber que Hashem, que o Eterno, está ali naquele lugar. E a Torá nos informa que o Yaakov, ele temeu muito. E ele disse: que lugar terrível é este? Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E aqui neste lugar tem uma porta para os céus. Esse local, queridos, é o local onde Deus se manifestou a Abraão no sacrifício do seu próprio filho Isaac. Esse local que o Yaakov está agora é o local onde foram construídos o primeiro e o segundo templo. Será o local onde será construído o terceiro templo, até chegar à era messiânica, até vir o Mashiach. Este é o lugar que o Yaakov está. E a Torá nos informa que o Yaakov, ele batiza este lugar como casa de Deus. Está escrito lá em Gênesis 28, 18, 19. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. Então nós vamos perceber aqui que o Yaakov, ele dá um nome para aquele local de Betel, casa de Deus, onde foi construído o primeiro templo, o segundo templo, onde será construído o terceiro templo, na era messiânica. E a Torá, ela nos informa aqui que o Yaakov, ele faz um voto com o Eterno. E o voto era bem simples. Já que Deus deu garantias para ele, o Yaakov responde, dizendo: se o Senhor for comigo nessa viagem, me der pão para comer, me der vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Então o Yaakov aqui, ele faz uma aliança com o Eterno. Ele faz um propósito com o Eterno. E com toda essa história, a lição que nós aprendemos é que Deus, ele está acompanhando o seu povo. Deus, ele está acompanhando aquele que guarda os seus mandamentos. Deus, ele está abençoando e guardando aquele que guarda as suas mitzvot. Deus, ele destruiu uma geração inteira na época de Noé, mas Deus preservou a vida de Noé, porque Noé era homem justo, Noé achou graça diante de Deus, Noé guardou os mandamentos que Deus deu para ele, e por isso teve a proteção.
Então, obedecer e guardar as mitzvot, guardar os mandamentos de Deus, significa em trazer bênçãos para si. E eu posso falar aqui algumas coisas que agradam a Deus. Como, por exemplo, você não praticar idolatria, você adorar somente o Eterno, somente um Deus, como diz a sua santa palavra, como diz a palavra do Eterno, como diz o livro santo, as Escrituras, só existe um Deus. Então, quando você decide adorar somente um Deus, quando você decide buscar a presença desse Deus, um único Deus, como está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Erad. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Então, eu poderia citar esse exemplo de obediência, adorar somente um Deus. Eu poderia dizer outro mandamento que agrada muito a Deus: você ser uma pessoa justa onde você estiver. A obediência, ela vai trazer bênçãos na minha vida e na sua vida. Quando você lê Devarim, capítulo 28, Deuteronômio, capítulo 28, o Eterno, ele mostra ali que a obediência, ela traz bênçãos. E a desobediência, ela traz maldição para a minha vida e para a tua vida. Então, nesse estudo, nesse término de Paraxá, eu quero convidar você a se conectar com Deus. Talvez a tua vida está agitada, talvez a tua vida está bagunçada, talvez as coisas não estão dando certo, mas Deus, Ele deixou a sua santa palavra. Se você não tem o costume de ler esse livro chamado Bíblia, a Palavra de Deus, na ocasião aqui nós estamos estudando os 5 primeiros livros da Bíblia, estamos simplesmente no livro de Gênesis. Eu convido você a conhecer essas histórias especiais que Deus deixou para a humanidade. Não só conhecê-las, mas vivê-las no seu dia a dia. Deus acompanhou Jacó em toda essa jornada, mostrando para ele que anjos enviados por Deus estão o acompanhando na sua jornada. Deus mostrou para Jacó que ele estava nesse propósito. O próprio Deus iria acompanhar Jacó até Harã. O próprio Deus deu garantias para Jacó que ele iria voltar para a sua terra. E eu quero dizer algo para você. Comece a conectar-se com Deus. Como que eu faço isso? Comece a ler a Bíblia. Comece a orar. Comece a conectar, falar com Deus. Deus é um ser pessoal, onde você tem livre acesso para conversar com Ele. Você não precisa de intermediário A, B ou C. Vai direto a Deus, vai direto ao Pai, vai direto ao Rei. Há uma rua preparada, há uma estrada limpa para você ir até Deus. Então, conecte-se com Deus. Faça igual o Jacó, porque conexão com Deus, obediência a Deus, isso vai trazer coisas especiais na tua vida. Que Deus te abençoe nesse dia 22 de fevereiro de 2022.